doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com o preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é se eu continuo doente na minha casa ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? É o beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses, repleto de sentimento,
o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir e vir, e não viver trancado como um passarinho na gaiola. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito, todos os dias, a sua família. É da vontade de Deus que você esteja bem, que você esteja em cima. Você que é pai, você que é mãe, você se sente bem quando vê seu filho feliz, sua filha feliz. Assim é Deus. Se nós que temos pecado, queremos ver o bem e ficamos felizes quando outra pessoa está indo bem, quem tem Deus é assim. Quem tem Deus torce pelo sucesso do outro, acredita no ser humano. Quem se perdeu da fé não acredita que a vida de uma pessoa pode mudar. Você que está me assistindo agora, angustiado, preocupado, desesperado, você quer dar um basta nisso? Você quer sair dessa situação? Você quer esse ano dar a volta por cima? O que eu preciso fazer, Pastor Juliano? Você precisa começar a buscar a Deus. Não é necessariamente que você tem que vir aqui segunda-feira. Talvez o seu desespero, a sua situação, você precisa hoje. Hoje você precisa parar o carro aqui, conversar com alguém para te orientar, receber um atendimento pastoral, receber uma oração. Eu atendo pessoas aqui que chegam assim, nem veio participar de reunião. Veio por causa de um atendimento. Precisa de ajuda. Você precisa, meu amigo, nós precisamos. Há momentos na vida que nós precisamos conversar com alguém que tem uma experiência para passar. Já viveu uma situação. Esses dias chegou uma mãe aqui que perdeu um filho num acidente e ela falou assim, olha, eu enterrei o meu filho e eu fui enterrada junto. E eu chamei aqui uma pessoa que também perdeu um filho da mesma forma e essa mãe que hoje tem Deus teve como orientar essa outra. Você está entendendo a profundidade quanto nós precisamos uns dos outros? Segunda-feira agora, eu vou atender você que já perdeu tudo. Perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um apartamento. E você não consegue mais lutar para recuperar. Será a segunda-feira da recuperação divina, da sua vida financeira. Deus promete restituir. Então você vai sair da sua casa com esse objetivo. Possa ser que você me assiste agora e a sua história é como a desse rapaz aí e desse médico que você acompanhou. Você tem depressão. Vem buscar ajuda. A história que eu vou colocar agora é a história do seu Sid Clay. Ele chegou aqui sofrendo. Ele chegou aqui ameaçado por agiotas. Mas mudou a situação através da fé. Acompanhe. Como que o senhor chegou aqui, nessa reunião, chegou na igreja, seu Sid Clay? Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Não via mais uma saída para mim. Tinha uma semana para pagar uma dívida impagável naquela época, né? Jurado de morte, foi assim que eu cheguei. Depois que o senhor se converteu, recebeu o Espírito Santo, o que o senhor se tornou? Então, a diferencial da minha vida realmente foi quando eu recebi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele me tornou um outro homem, né? Então, assim, os vícios, aquelas minhas fraquezas, a minha carnalidade, as minhas dúvidas, isso tudo, quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então, a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Então, assim, aquelas dívidas, os vícios, isso tudo ficou para trás, né? Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a direção de Deus, né? Recebi paz, sabe? Porque eu era uma pessoa que não tinha paz. Eu só conseguia ter uma paz na minha vida quando estava com o efeito do álcool. Quando eu estava no efeito do álcool, era uma anestesia, né? Mas depois era uma depressão, era uma vontade de morrer, eram dívidas assim impagáveis.
e, na verdade, eu não sabia nem mais o que fazer. Quando eu vim para a igreja, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, né? E eu me voltei para Deus, né? Deixei o que era errado e foquei em receber o Espírito Santo. Apesar de estar com muitas dívidas, muitas coisas para resolver, mas eu entendi que o Espírito Santo era o bem maior. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi, primeiramente, foi paz e direção, e consegui vencer tudo isso. O senhor foi obedecendo direitinho o que está escrito ali na palavra? O segredo é esse, né? Então, assim, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar, eu comecei a largar as amizades de bar, aquele futebol que depois virava a cachaça, eu parei com isso, me voltei para Deus, deixei de fazer o que era errado e realmente priorizei o Espírito Santo, né? Eu mostrei para Deus que eu não estava aqui só interessado nas bênçãos, só em resolver os meus problemas financeiros, minhas dívidas. Eu queria conhecer Ele, né? E mostrei para Ele com atitude que realmente eu queria conhecer. A empresa hoje, como é que está? Como é que estão as coisas? O que conquistou? Então, hoje eu tenho um casamento que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. E assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com banheira de hidromassagem, com jacuzzi, com aquecimento solar. Então, a gente tem prosperado, né? E Deus tem abrido as portas, com lutas, com dificuldades. Mas, assim, cada ano que passa, há um acréscimo na minha vida. Então, hoje a gente tem apartamentos que estão alugados, a gente tem 4 carros, a empresa tem um carro, a gente comprou um sítio, construiu uma casa. E, assim, quando eu estou lá com a minha esposa, eu tenho paz, né? Tenho paz no meu casamento, tenho confiança nela, porque antes de conhecer a Deus, eu era uma pessoa totalmente desconfiado, tinha muitas brigas. Assim, a minha vida é realmente um inferno, né? Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Tem mês que é uma guerra para fechar. É uma dificuldade no trabalho, é um cliente que dá a palavra na hora, ele não honra com a palavra dele. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. E é priorizar o Espírito Santo, porque até o final, né? Esse é o segredo. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe, seu Cid Clay. Muito mais vai vir. Todas as vezes que eu começo aqui a reunião de segunda-feira, eu coloco um calendário no plasma, porque eu acredito muito num propósito, num projeto. Eu não acredito em nada de imediato assim. Eu acredito que com Deus é degrau por degrau, é o passo a passo. É claro que eu respeito a sua fé. Mas se você tem um projeto, se você tem um plano, você tem um sonho, você tem um objetivo, a corrente de prosperidade com Deus, essa reunião de segunda-feira, é para você. É para você que vai sair da sua casa e você quer colocar a sua vida em ordem no ano de 2024. Você precisa sair do aluguel, você precisa pagar as suas dívidas, sair do vermelho. Uma das coisas que você vai aprender quando você colocar a planta dos pés aqui é um planejamento, você precisa disso. Ter a bênção de Deus. Porque as forças do mal que traz o desgosto para a sua vida financeira. É o mal que quer você todo enrolado. Então eu coloco esse calendário, nós estendemos as mãos e pedimos a Deus que abençoe esse ano. Segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. E você que está me assistindo agora tem o SOS aí, o 011-3573-3500. Vamos agora a uma história maravilhosa. Acompanhe e eu já volto. Seu nome? É Antônia. Como é que era antes da aliança? O que mudou depois? Então, bispo, antes de conhecer essa corrente e fazer uma aliança com Deus, uma vida destruída, de extrema miséria, abaixo da linha da pobreza. Porque desde que eu nasci no Nordeste, no Piauí, na Caatinga, no Sertão. Meu pai tinha 10 filhos e não podia criar esses filhos, né? Era a fome. E aí, como ele não podia nos criar, né? Ele teve que ir dando os filhos para as pessoas criarem, né? E eu,
com 8 anos, ele me doou, né, para uma mulher, para uma pessoa me criar aqui em São Paulo. A gente não conhecia essa pessoa, ele, como os maiores, ele ia dando, porque senão morria de fome lá no Nordeste. E eu vim morar aqui, e essa mulher, assim, ela não me trouxe para criar, na verdade, ela me trouxe para trabalhar. Era um serviço tipo, semi-escravo, né? Mesmo criança, eu tinha que trabalhar para casa, fazer todo o serviço. E, muito pequena, eu não conseguia fazer as coisas direito, ela me batia, me humilhava, falava palavras assim que me deixavam muito deprimida, meu psicológico, né? E sozinha, eu não tinha amigos, não tinha parente, não conhecia ninguém. E desde criança, então, eu desenvolvi uma depressão, assim, uma tristeza, perdi o contato com os meus pais, né? Com todo mundo que eu conhecia, e fui crescendo assim. E essa depressão me levava muito a pensar em suicídio desde criança. Com 9 anos, eu já tentei me matar, né? Com o veneno que ela tinha, porque eu apanhava, eu chorava, não sabia o que fazer. Fui crescendo com essa pessoa. Aí, com 14 anos, eu falei, não, eu não aguento mais, eu preciso morrer. Fui tentar suicídio novamente, não consegui, tomei remédios, não morri. E aí ela quis me mandar embora para a casa do meu pai não quis, porque ele falou, eu não tenho como criar você aqui. E aí eu falei, e agora, né? Mas aí eu consegui uma casa para trabalhar, né? Já como adolescente eu fui trabalhar, vou trabalhar de empregada doméstica, e eu vou melhorar, eu vou conseguir viver. Só que, novamente, foi outro serviço de semi-escravidão, né? Porque a gente não tinha salário, não pagava salário, porque eu tinha que comer, então, você só come, dorme, eu te dou umas coisas. E não tinha nem salário. E foi assim que eu cheguei a conhecer essa corrente e fazer a aliança com Deus. Eu já estava prestes a tentar um terceiro suicídio, porque nessa casa também aqui não tinha ninguém, o dinheiro não dava nem para pegar ônibus. Tá, não vou voltar, agora eu vou resolver minha vida, eu vou morrer. E aí eu conheci o congresso aqui, e aí eu obedeci a Deus, a falar aqui que Deus podia fazer tudo o que eu quisesse, tudo que eu pedisse a Ele. Ninguém podia me ajudar, só Deus. A família não tinha. E obedeci, né? Obedeci, e Deus mudou a minha vida. Como é que você está hoje? Hoje, bispo, Deus transformou. Até o que eu não sonhei, Ele me deu. Logo que eu comecei a fazer o congresso, eu consegui um emprego numa grande empresa. Fui trabalhar, ganhar um salário que eu nunca pensei que ia ganhar. Não sabia nem o que fazer quando eu ganhei o primeiro salário. Eu comprei meu apartamento, eu fui estudar, eu fiz 2 faculdades. Eu estava assim, Deus foi dando as coisas que eu não sabia como. Eu não tinha nem condições, não tinha estudo. E Deus foi dando. E aí, bispo, foi só crescimento. Hoje eu tenho o meu marido, minha família, meu filho, né? Meu marido é um engenheiro, ele trabalha numa multinacional. Todas essas conquistas que eu tive, eu também ganhei um processo, que você falou de processo, que eu tive um processo que ele foi até a última instância, e eu ganhei esse processo, e daí eu pude iniciar um trabalho, né? Proporcionando, assim, Deus me deu a ideia de trabalhar com dinheiro. Hoje, eu, que não tinha onde morar, que a minha patroa na época falou que eu não tinha onde ir, que eu não podia ficar na casa dela, hoje eu tenho meu apartamento, eu tenho imóveis de aluguel, né? Eu trabalho com investimentos em vários segmentos, o qual eu invisto e trago retorno. Meu marido trabalha numa multinacional. Hoje eu viajo, eu faço, assim, eu já fui para os melhores lugares. Esse ano nós fomos passar férias na Disney, em Orlando, passamos lá 15 dias em todos os parques. E hoje a gente foi para Cancún. Todos os lugares bonitos que tem aqui no Brasil, Costa do Sauípe, Pantanal, todos os lugares eu já conheci. E Deus, assim, foi abençoando, e só prosperidade. O meu filho, recentemente, agora tem 18 anos, ele foi estudar no Canadá, ele foi certificado pela Universidade de Cambridge de inglês, fluência em inglês. Ele, hoje, esse ano, passou na Universidade Federal de Itajubá, vai fazer curso de engenharia. E eu já estou vendo outros empreendimentos. Então... Mudou tudo. Agora, principalmente dentro da senhora, porque foi uma infância assim, que podia ter deixado muitas marcas, traumas, né, complexos. E a senhora superou tudo. Tudo. A principal conquista que eu tive aqui foi a presença de Deus. Porque toda aquela depressão, toda aquela desesperança, que nada nem ninguém podia me ajudar, eu encontrei quem me ajudou, o Espírito de Deus. Foi com Ele que
através dele que eu pude conquistar tudo isso. E isso só tem prazer, só tem alegria, porque ele mostra para mim como Deus é grande, como Deus posso glorificar o meu Deus com a minha vida, porque não foi ninguém que me deu, foi Deus, foi o Espírito Santo. Deus abençoe a senhora. Julho de 2014. Nós consagramos este lugar. Foi inaugurado em São Paulo o Templo de Salomão. Solomon in the first day of its opening. Em São Paulo, Brasil. Há uma década, no Brasil, era inaugurado o lugar que marcaria histórias por todo o mundo. O Templo de Salomão. O pedaço da Terra Santa no Brasil, já visitado por milhões de pessoas de todo o mundo, completará neste ano 10 anos de existência. E para celebrar esta grande festa, uma programação inédita foi preparada para você e sua família. 10 dias de grandes concentrações e eventos especiais que farão desta grande cerimônia os 10 dias mais marcantes da história deste lugar e que irão marcar também a sua vida. De 22 a 31 de julho, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Prepare-se. Nós vamos aí para a comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Como o tempo passa, né? Há 10 anos atrás nós estávamos entrando ali para essa inauguração. E eu quero convocar a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora de qualquer lugar. E você tem dentro de você um preconceito. Todos os maiores testemunhos que eu já peguei na minha vida, no altar, todos eles diziam, eu tinha ódio de vocês. Mas um dia, essa barreira foi quebrada. E eu convoco você também a tirar suas próprias conclusões. Venha aqui segunda-feira, assista uma reunião, venha buscar a Deus, venha orar, venha falar com Deus. E Ele com certeza também irá falar com você. Avenida Mauro Ramos, 1310, eu te aguardo aqui. E eu faço questão de te convocar, porque eu também estou falando com pessoas que já estiveram aqui. E você precisa voltar à casa do Pai. Está de novo na casa do Pai. Domingo agora, nós vamos ter um grande evento na igreja, em toda a Igreja Universal, que nós estaremos recebendo você que um dia esteve aqui e vai voltar à casa do Pai. Eu te aguardo. E deixo vocês com essa mensagem que fala mais a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e de como você pode ajudar. Toda a Igreja Universal nesse estado de Santa Catarina é um ponto de arrecadação. Você pode ajudar com qualquer quantia e com material de limpeza, com fralda. Isso, material de higiene, coberta, blusa, estão precisando. E você vai ajudar e Deus ele vai te abençoar. Deus te abençoe, nós te aguardamos. Os helicópteros estão sendo muito utilizados. Fechamos nesse exato momento a entrega de 1.083 marmitex que foram confeccionadas. As pessoas estão jantando agora, graças a Deus e a você que fez a sua parte. Dia e noite. O Unisocial, através de mais de 18 mil voluntários, tem atuado incansavelmente no socorro e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E ainda há muito o que fazer. Por isso, sua participação é fundamental na união de forças, para que este socorro e amparo chegue ao maior número de pessoas possível. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água mineral em qualquer templo da Igreja Universal no Brasil. Ou, se preferir, contribuindo via Pix com qualquer valor. Ou mesmo patrocinando uma cesta básica com uma doação de R$60. A chave Pix oficial do Unisocial é social@universal.org. Repetindo, social@universal.org. Participe, porque a dor do próximo é a nossa também.